Fala galera, antes do corte só falando, ó, se você gostar do corte, dê aquele like, entendeu? Se inscreva no canal, é isso aí. E se você quer trabalhar em casa, fazendo anúncios na internet com conforto, entendeu? Para pessoas, influências, empresas, clica no segundo link na descrição. Até logo, bora pro corte. Se falou pra mim assim: quem é essa família que acolhe uma menina que matou o pai e a mãe? Aí eu fui investigar a família Albergue. Quando eu cheguei próximo da família Albergue, eu comecei a ver que realmente era por motivos financeiros. Primeiro contato que eu tive foi com a cunhada dela, a Josiele. Tá. E a Josiele falou assim: eu sou esteticista, eu posso até te receber aqui, mas eu posso fazer uma limpeza de pele em você? Hã? Eu falei: tipo, tá, né? Se é uma condição, eu faço a limpeza de pele. Aí depois eu fui procurar o Rogério. E a própria Josiele falou assim: o meu irmão vai te receber, mas ele tá numa feirinha de artesanato. Tu tem como comprar uns treco que ele faz lá? Eu falei: compro. Aí eu Caramba. comprei uma caixa, um baúzinho, esse eu te confesso que eu uso, que é um Tá. baú, é um porta-treco assim, e mais esse porta-chave que eu te dei. Era meio uma condição, os caras vão Era, vendendo as exato, coisas. sim, era uma condição, assim. Que Tanto que s- na próxima vez que ela pediu pra eu ir lá, eu fui várias vezes lá, várias. Mas aí cada vez ela pedia pra fazer uma coisa. Numa das coisas lá, ela queria fazer um agulhamento na minha. Ai, Ó, a, nossa, a Siri. é, Ou é a Suzane que tá escutando a gente aí. pronto, desculpa. Que isso, que isso? Aí, até me perdi. Você falou que foi outras vezes Sim, eu fui também. outras vezes lá, ela queria fazer um micro agulhamento, sei lá o que na minha. Eu falei: olha, aí não, uma limpeza de pele, um não sei o que, até tava fazendo, e tudo pago. Aí, beleza, depois que o livro saiu, aí eu fiz essa matéria dizendo quem é a família Albergue. Eu até na matéria eu digo que a Suzane, na época que ela namorava o Daniel Cravinhos, ela dizia que era usada pela família Cravinhos, que ela era uma galinha de ovos de ouro da família Cravinhos. Aí o tom da matéria que eu fiz para a revista Época era a mesma, tipo, olha, ela só mudou de família, agora ela está sendo usada por outra família. Caramba. Aí o Rogério e a Josiele então resolveram me processar. Por isso eu estou aproveitando para contar isso, porque eles processam, e um dos pedidos que eles fazem à justiça é que eu não fale mais, não escreva mais sobre eles, não fale mais sobre eles, nem em jornal, nem em lugar nenhum, na revista, no jornal Globo. Então, como ainda não saiu uma sentença, eu estou aproveitando enquanto eu Tá. posso, falando Caramba, isso. cara. Começa por o interesse dela, né? Porque ela precisava do endereço. E aí eles Sim, usam isso como uma forma de ganhar dinheiro e sim, tal. sim. Que estranho, cara. É, Essa porque, relação é uma relação estranha. Já começa estranha, né? sim, Uma por pessoa se interesse. interessar por uma pessoa presa que não conhece, mas que acha bonita, a É, outra não tem o endereço e tal. sim. Meio que, cara, é uma história de Romeu e Julieta bizarra, né? Sim, aí as pessoas até perguntam assim: mas como é a fonte de lucro da família que recebe a Suzane? É comum eles processarem, eles processam tudo, assim, eles Ah, processam veículos de comunicação, eles ganharam um processo contra a TV Globo, porque a TV Globo mostrou uns exames psicológicos da Suzane no Fantástico. Ela processou, ela ganhou em primeira instância. Ela caramba. processou o Estado um tempo atrás, porque ela alegou que o Estado não protegia ela como presidiária, porque quando ela sai da cadeia ela é filmada, ela é fotografada, ela alega que ela tem que ter uma proteção do Estado, que o Caramba. Estado tem que resguardar a imagem dela. É uma coisa assim. Algumas ela ganha, outras ela perde. Ela processou o livro. O livro ela tem essa tarja aqui, o livro que a justiça proibiu, porque a Suzane ela entrou na justiça antes da publicação do livro, pedindo que o livro não fosse publicado. Nem sabia do conteúdo, não sabia de nada. Por isso que ela perdeu, porque ela fez uma censura prévia. É, Se ela tivesse esperado o livro saí. sair. E é engraçado, Vilela, os motivos que ela alega para o livro não sair. O primeiro deles é: o livro traz danos à minha imagem. Tipo, É realmente é uma imagem. Ela tem uma imagem muito boa sim, e você aqui simplesmente sim. inventa É. histórias dela, Ela né? mata o pai e a mãe, ela causa uma comoção nacional, É. ela deixa uma população inteira chocada.
pela brutalidade do crime que ela cometeu, porque ela matou os pais para ficar É. com a herança e vem dizer que quem tá maculando a imagem dela sou eu. Cara, É de rir, é né? uma inversão de valores absurdos, mas ela sabe realmente que. Ela sabe o que ela tá fazendo e com certeza É, é só pela grana, né? eu entendi. O livro, ele não traz a história só da Suzane, ele traz a história de outros presos que cruzaram o caminho dela ou dos irmãos Cravinhos no sistema penal Ah, é? de São Paulo. Então, de tanto eu conversar com presos, eu entendi essa ganância que eles têm por dinheiro. Porque é o seguinte, quando você comete um crime muito violento, que tu tem uma pena muito longa, tu passa muito tempo preso, tu sai da cadeia com uma mão na frente e outra É. atrás. Então, por exemplo, muitos presos, para me dar entrevista, pediam dinheiro. Eles diziam, olha, eu só dou entrevista se você me pagar. Eles até diziam, porque você vai lucrar Com a minha história. com a minha história e eu vou ficar aqui com uma Mas mão na frente. pode pagar? Acho que nem Não, pode, não, né? não. Quer dizer, poder. Eu sou jornalista, não paga, porque se eu pagar, passa a ter uma relação de consumo. Claro. Então, não. Mas entretenimento, por exemplo, a Suzane deu uma entrevista para o Gugu Liberato, o livro revela os bastidores dessa entrevista, e ela ganhou 120 mil reais. Então, cara, isso eu acho um absurdo, entendeu? Porque aí meio que você tá compensando, o crime compensa, né? Né? É polêmico isso. O crime ele não compensa, Não, não, mas mas você entendeu só sim, eu esse lance entendi. Mas, de. por exemplo, nos Estados Unidos, nesse viés, o crime compensa. Por quê? Porque eles escrevem, é comum os criminosos escreverem a própria biografia. E Inclusive, tem direito ao dinheiro sim, que ela sim, render. sim, a história dele ele é um produto que ele está criando. Tu sabe Caramba. que uma coisa que está começando a virar tendência nessa onda aí de true crimes é o próprio criminoso contar a sua própria história. O documentário sobre Elise Matsunaga na Netflix que se chama Elise Matsunaga era uma vez um crime. Sim. Não sei se você Não, assistiu. minha mulher assistiu e eu fiquei com medo porque ela ficava assistindo e me comentando as coisas. Então, é um documentário que foi idealizado pelos advogados da Elise. Caramba. Começou no escritório, a ideia de fazer um documentário para ela contar a versão dela começou no escritório do advogado Luciano Santoro, que aliás é um grande colaborador, me ajudou muito, que é advogado da Elise Matsunaga. Ele bolou o projeto e ofereceu para uma produtora, a produtora Que aceitou. estranho. Assim, eu não tenho nada contra. Eu quero saber o que o criminoso tem a dizer. Sabe, eu não acho que o criminoso tem que ficar num lugar Que ele não que não tenha. tenha o Não, poder de também. fala. É isso que eu queria. Se você for alertado, ó, vai assistir o documentário da Elise, é ela falando diretamente para a câmera. Ela produziu o documentário para se comunicar com a filha. A filha foi tirada dos braços dela depois que ela matou o marido, e agora ela quer se aproximar da filha. Então ela fez o documentário para a filha. Então, assim, se você e ele não é, eu quero até aproveitar e fazer uma correção. No catálogo da Netflix, ele não tá com a etiqueta de documentário, ele tá com a etiqueta de minissérie. Ah, é? E você sabe que isso muda muita Com coisa. Então certeza. não vá esperando uma coisa equilibrada. É ela falando dela sobre o que aconteceu. E tem um aviso no começo Não, só é você ler lá. Quando você entra no catálogo, tá lá. Elise Matsunaga era uma vez um crime, minissérie. Não, mas deveria ter uma coisa falando, explicando isso que você tá me falando, que eles produziram, que é uma versão dela, alguma Aí coisa, é né? bastidor, né? É. Aí é bastidor. E aí eu já, enfim, eu não acho necessário. Mas as pessoas sacam. As pessoas É que eu não sacam. assisti, dá pra sacar. Então, dá pra sacar. Ela fala no início que ela tá Ah, tá. fazendo que ela tá falando diretamente pra filha. Entendi. Tanto que a advogada da família Matsunaga, a Patrícia Cadice, ela aparece no documentário e ela diz: olha, se ela tivesse fazendo isso pela filha, ela nem participaria desse programa. Porque, tipo, é um absurdo ela se comunicar com a filha de forma pública, usar É. Mas aí também, aí só voltando, se você colocar o documentário na devida prateleira, olha, não é documentário, é um programa, uma peça de defesa, aí eu acho que a pessoa não se sente enganado. Tem um outro seriado na Netflix chamado Amanda Knox, que é uma americana que ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Aí acabaram assassinando a colega de quarto dela. E ela foi acusada e condenada pelo crime.
Só que aí ela sempre jurou que era inocente, ela enfrenta o tribunal, enfrenta as cortes superiores, aí a sentença acaba sendo anulada. Só que assim, quando na primeira cena você vê uma mulher muito bonita, você acha até que é uma atriz que tá lá, ela olhando, falando, olhando para a câmera, ela diz: Olha, você vai assistir a minha história aqui, você vai ver que eu fui condenada não pelo que supostamente eu fiz, mas pelo que eu sou. Por quê? Porque ela é uma mulher, era uma mulher que gostava de sexo, ela dizia que gostava de fazer sexo a três, e isso dava a ela uma. Você sabe como as pessoas julgam, Claro. né? Você não julga só o que você fez, você é julgado pelo que você é também. É.